Muito boa noite a todos e a todas aqui do Conexão Bipolar, que estão assistindo conosco ao vivo, ou que estão assistindo já pelo YouTube, tá? Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu me chamo Rogéria Lourenço dos Santos, sou psicóloga clínica, tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental, tenho especialização em neuropsicologia, embora eu não atue na área, tenho especialização em neurociências e comportamento, e atualmente, como eu gosto muito de estudar, estou fazendo especialização em prática baseada em evidências para transtornos de humor e também em psicoterapia para adultos neurodivergentes. Eu sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul, né, gente? Veio pelo sotaque um pouquinho diferente. Gosto sempre de falar também que eu sou cadeirante, porque eu tenho atrofia muscular. Isso se eu estou, né, dando uma aula, uma palestra no ambiente físico, presencial, fica muito evidente que não. Então, gosto de me apresentar, né, assim. E há pouco tempo também descobri que estou dentro do espectro autista, né? Nível 1 aí, então tem alguns funcionamentos, né, esse caráter um pouco mais crítico, mais assim, mas não vou ficar aqui falando sobre isso, primeiro que não é o foco, e segundo que não vai fazer tanta diferença aqui para nós. Eu vou pedir a gentileza para o Paulo compartilhar os slides, porque o tema de hoje foi bastante solicitado, né? Eu vejo pacientes, eu vejo pessoas se questionando muito. Nossa, mas eu não consigo diferenciar o que é sintoma, o que é a minha personalidade, né? Afinal, quem sou eu no meio disso tudo? Então, pessoal, pode passar, por favor, Paulo. Aqui eu trouxe um desenho para explicar para vocês o seguinte. Quando nós falamos em personalidade de forma técnica, de forma científica, a gente pode definir, né, como padrões relativamente estáveis, ou seja, que não vão se alterar tanto, de quê? Pensamentos, emoções e comportamentos. Então, considerando que o nosso cérebro matura em torno dos 25 anos, tá? Com uma maior maturidade, assim, que as áreas já estão relativamente bem prontas, né? A partir daí, a nossa personalidade está bem formada, e essa personalidade inclui a forma como a gente interpreta a realidade, né? Como a gente enxerga as coisas, como a gente atribui significados às situações, ao mundo, enfim. Como nós lidamos com as nossas emoções e sentimos as nossas emoções, e a partir daí como a gente se comporta. Então, o termo-chave aqui é que personalidade está, né, ligada à ideia de um padrão, então, numa ideia mais contínua, tá? Relativamente estável. E a nossa personalidade, ela é formada pela interação da nossa biologia, que é a parte genética, a parte do temperamento, que são coisas herdadas, tá? E essa biologia, de acordo com o contexto, né? Eu nasci o contexto aqui do sul, do Brasil, talvez algum contexto de algum outro lugar, de um outro país, e, consequentemente, as experiências advindas desse contexto, tudo isso vai formar a nossa personalidade, certo? É muito importante essa relação biologia e ambiente, genética e ambiente, pelo seguinte: o cérebro, assim como um braço, uma mão, um coração, ele não é um órgão pronto, ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, conforme o cérebro da criança vai se desenvolvendo e vai reagindo às experiências do ambiente, por exemplo, uma criança que teve experiências de apanhar muito, com pais, né, digamos, mais narcisistas, ou o contrário, uma criança que recebeu muito afeto, mas também com limites, esse ambiente vai também alterar, né, ajudar a formar esse cérebro, e esse cérebro, por sua vez, vai reagir no ambiente, tá? Então, nunca esqueçam que quando a gente fala de personalidade, a gente fala dessa construção que surge a partir dessa interação. Pode passar. Então, aqui, para nós termos um conceito, tá, mais científico, temos que a personalidade humana, entre aspas, normal, eu quero dizer, na média, a média das pessoas,
compõem-se de vários traços de personalidade. Então, nós temos traços. Já vou explicar o que são. Na verdade, cada indivíduo possui um perfil pessoal composto por poucos traços centrais, vários traços principais e muitos traços secundários. O modo como a gente utiliza os dados sobre nós mesmos e os outros, ou seja, como a gente interage, interpreta, vive e se comporta, é influenciado pela organização da nossa personalidade. Pode passar. Então, a partir desse conceito, tá? Dentre as teorias que estudam a personalidade, hoje a mais aceita é a teoria dos grandes fatores, dos 5 grandes fatores, ou Big Five, tá? A teoria do Big Five, que são esses 5 traços aqui: abertura à experiência, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo, foi uma teoria cujo é, a compreensão dessa teoria, depois eu vou dar dica, tem um documentário muito bom na Netflix que explica, tá? Aí vocês podem saber detalhes como isso foi criado. Mas, basicamente, os estudiosos pegaram vários traços, várias características de várias pessoas, o comportamento, agruparam essas várias características e chegaram a esses 5 principais ou grandes traços, né, que foram classificados. E eu quero que vocês observem nesse slide, nesse desenho, que cada um desses traços tem uma cor bem clarinha à esquerda e à direita tem um tom muito forte. Então, isso daqui não está aqui à toa, tá? Está proposital para mostrar para vocês essa ideia de espectro, que eu posso ter uma baixa abertura à experiência ou uma grande abertura à experiência, assim como todos os outros traços. E no slide seguinte, eu vou explicar para vocês o que significa cada um deles. Então, a abertura à experiência é a nossa tendência, lembra que estamos falando de personalidade, todos nós estamos mais ou menos dentro desses agrupamentos. A abertura à experiência é a tendência a ser curioso, criativo, imaginativo, aberto a ideias, a experiências, certo? A conscienciosidade, né, talvez aqui vocês possam associar com a palavra consciência, né, que é o grau de organização, autodisciplina, responsabilidade e orientação para objetivos, né, que também varia de menos para mais. A extroversão, como o nome já diz, é essa tendência a buscar estímulos sociais, aquela pessoa que está a um padrão de personalidade, tem energia, né? É assertiva para falar, sente, experiencia emoções positivas, gosta de falar com uma outra pessoa, gosta de se expor, tá? Aqui a gente está vendo como personalidade. A amabilidade, que é uma disposição para cooperar, para confiar, para empatizar com os outros, para considerar também as necessidades das outras pessoas. E o neuroticismo, que talvez seja uma palavra bem nova para vocês, neuroticismo tem a ver com a tendência a experimentar coisas mais negativas. Então, aquela pessoa com neuroticismo alto vai ser uma pessoa mais irritadiça, mais ansiosa, mais triste, com uma maior instabilidade emocional, tá? Então, de novo, como aqui nós estamos falando de traços da personalidade, quando a gente faz, né, essa testagem do Big Five, desses 5 fatores, a gente vai ver onde a gente mais ou menos se localiza, né? E claro que a gente se observando e observando os outros, nos observando, a gente também consegue dizer, né? Por exemplo, se a gente é mais extrovertido ou introvertido, a questão do neuroticismo e etc. Pode passar. Então, eu sugiro para vocês, eu acredito que esse documentário ainda esteja online, tá? Ele estava na Netflix a última vez que eu vi, e se chama Mente Explica. Então, a segunda temporada do terceiro episódio, que é chamado Personalidade, tá?
os autores, os roteiristas trazem algumas informações que são muito importantes. Primeiro, gente, que quando a gente fala de comportamento humano, de funcionamento humano e de personalidade, as coisas nunca são simples. É que o nosso cérebro tem a tendência de simplificar as coisas para entender, tá? Mas primeiro ponto é que por mais que nós tenhamos uma personalidade relativamente estável, tá? A gente não deve classificar os seres humanos como tipos, né? Eu sou assim, o fulano é assado. Nós temos traços como se fossem características, e essas características também podem se influenciar umas às outras, tá? E, de repente, formar um novo tipo de funcionamento, tá? Então, muito cuidado com categorias muito, muito, muito fechadas, até porque o nosso cérebro, a gente vai ver depois, ele aprende, certo? Segundo ponto é que cada indivíduo é único. Por quê? Porque o nosso funcionamento, como eu expliquei lá no começo, é uma mistura de temperamento, e quando eu falo temperamento, eu falo genética, eu falo, né, biologia e ambiente. E esses dois interagem o tempo todo. Não é à toa que a gente fala tanto na bipolaridade da importância do ambiente, porque o ambiente vai afetar o nosso funcionamento. Então, o nosso temperamento, parte herdada geneticamente, é moldada pelas situações e pelo contexto cultural. Por exemplo, pessoal, quem já tem um neuroticismo alto de temperamento e vive experiências traumáticas, não era para ter aquela última bolinha lá, tá? Quem já tem um neuroticismo alto, ou seja, mais instável, mais irritadiço, mais pessimista e vive experiências traumáticas, costuma ter esses traços mais evidentes ou piores, porque o ambiente vai fortalecer esses traços. Talvez uma criança, né, que por temperamento tenha um temperamento também com alto neuroticismo, se ele receber experiências positivas, né, afeto, uma vida saudável, talvez esse neuroticismo não fique pior ou mais evidente ao longo da vida. Se vocês verem algum bichinho aqui, são meus gatos, tá? Pode passar. Então, o cérebro deve ser entendido como uma argila. Quanto menos idade temos, como na infância, essa argila ainda está bem molhada e muito propensa à mudança. Por isso que hoje vocês veem nas redes sociais que tem muitos psicólogos, muitos neuropsicólogos, neurocientistas falando sobre a importância de uma infância saudável. Conforme vamos envelhecendo, essa argila vai secando, mas ela nunca fica totalmente seca. A argila, que é o nosso cérebro, pessoal, ela nunca vai virar um tijolo, tá? Isso quer dizer o quê? Que a gente tem a possibilidade de mudar conforme o ambiente e as experiências que vamos vivendo. Por isso que com pessoas bipolares a gente insiste tanto no ambiente, na rotina, nos comportamentos que devem ser evitados, nos comportamentos que devem ser repetidos, porque isso vai mexer com o cérebro, vai liberar ou inibir certos neurotransmissores, certo? Não sei se vocês já brincaram com massinha de modelar ou argila, inclusive é uma experiência muito interessante, né? Que é essa ideia do molde, tá? Então é sempre importante, eu tenho muito, né? Eu fico um pouco preocupada com os pacientes que vêm com essa rigidez muito grande de, meu Deus, eu sou assim, não tenho o que fazer. Não tenho que fazer sim, tá? É claro que às vezes o ambiente é mais complexo, mas muitas vezes pequenas mudanças já vão ajudar bastante o nosso cérebro. Pode passar, por favor. Então, eu vou dar alguns exemplos disso para vocês. Uma pessoa que vive num contexto militar, esses exemplos estão no documentário, tá? Uma pessoa que vive num contexto militar ou de guerras, que exige muitas regras, dureza, pode fortalecer esses traços já das que ele já tinha na personalidade, né? Por isso que a gente fala assim, o fulano tem perfil para tal coisa, o fulano não tem perfil para tal coisa. Esse perfil geralmente é a nossa personalidade, é aquele nosso funcionamento mais estável, tá? E a partir disso o ambiente vai mexer nisso. Uma pessoa que vai para a faculdade ou vive em ambientes com muita interação pode se tornar mais extrovertida pelo fato de esse comportamento estar sendo reforçado, tá? Eu sou uma pessoa
baixíssima extroversão, tá? Eu aqui falando, vocês devem imaginar, nossa, a Rogéria é super comunicativa. Gente, eu não sou. Se eu tô num monte de pessoas, eu vou ser aquela que geralmente vai ficar quieta, tá? É claro que o ambiente, eu dei aula por muito tempo, eu dei aula por 10 anos numa faculdade, e isso me tornou muito boa para falar em contextos assim, né? Então, o ambiente me moldou também. E uma pessoa com alta amabilidade tudo são tendências, é tudo pode, tá, pessoal? Tende a ganhar menos dinheiro, por quê? Porque ela vai estar sempre preocupada com a situação do outro, mais pobrezinho do outro, coitado do outro, né? E vice-versa. Talvez uma pessoa que só foque em questões financeiras e ganhar dinheiro, não vai ser importante para ela. Talvez essa empatia não seja tão significativa, tá bom? Bom, então, para mudar de forma significativa o nosso cérebro depois de adulto, tá? Geralmente a gente vai precisar de mais tempo ou de experiências mais intensas, né? A terapia é um exemplo, né, de algo que no longo prazo vai alterando, vai flexibilizando, vai moldando um pouco mais esse cérebro, tá? E claro que experiências de trauma também vão levar esse funcionamento, né, de alterar muitas vezes esse cérebro. Pode passar. Então, aqui o nosso questionamento da palestra. Sintoma ou personalidade? Então, aqui, pessoal, são exemplos que vocês podem ir usando. Para quem está assistindo ao vivo, eu vou disponibilizar. Para quem estiver no grupo de WhatsApp, tá? Do Conexão Bipolar, eu vou mandar esse material, certo? Então, ser comunicativo pode fazer parte da personalidade. Agora, falar sem parar, dormir 2 horas por noite sem cansaço e ter ideias grandiosas pode ser sintoma de hipomania ou mania. Então, vocês veem a diferença? Essa coisa do que eu costumo ser, e outra dica que eu vou dar para vocês, o sintoma, geralmente, pessoal, ele não vem sozinho. Vou só tomar uma aguinha. Ele vem em conjunto, né? Hum. Então, não é só falar sem parar. É dormir pouco, não cansar, muitas ideias. Isso é sintoma. Pode passar? Então, uma boa estratégia é observar. Isso aparece só quando o meu humor muda muito? Isso some quando o episódio passa? As pessoas próximas percebem essa mudança? Então, se a característica aparece apenas em fases específicas, vem junto com outras alterações, sono, energia, impulsividade, tristeza, e depois desaparece, é muito mais provável que isso seja sintoma e não traço de personalidade, certo? Detalhe, sintoma, a gente está falando aqui sintoma de bipolaridade, sempre, né? Vai trazer algum prejuízo em alguma medida, tá? Vai, por mais que, nossa, mas eu tô com energia, eu adiantei um monte de trabalho, tá? Mas a gente sabe que se não é da tua personalidade, do teu nível de energia normal, basal, é algo que não tá legal, tá? Pode passar. Traços de personalidade raramente vão causar grandes prejuízos repentinos. Tá exatamente, né? Complementando o que eu havia falado anteriormente. Então, uma pessoa que tem por natureza, por traço, é, ser comunicativa, extrovertida, aí todo mundo conhece desde pequeno, fulano fala pelos cotovelos, né? Ai, não para quieto, todo mundo já conhece aquela pessoa, inclusive por aquela característica, e essa característica não costuma causar um prejuízo repentino. Sintomas comuns, tá? Quando afeta trabalho, estudos, relacionamento, quando leva a decisões das quais a pessoa se arrepende depois, quando gera sofrimento intenso ou sensação de não sou eu, tá? Isso tudo a gente pode pensar como sintoma. Muita gente descreve assim: eu não me reconheço quando estou naquele estado,
né? Então, esse estranhamento já é um indício forte de episódio, episódio, porque ele oscila mais, certo? Pode passar. Pessoas bipolares não deixam de ter emoções legítimas, tá? Então, gente, o problema não é o sentir, nunca é o sentir. Emoções, elas são, né, efeitos fisiológicos que surgem, que acontecem. A criança tem, um adulto tem, tá tudo certo com isso. Mas a questão é a intensidade, a duração e o controle que essas emoções exercem sobre a gente. Então, a raiva e a tristeza são emoções básicas do ser humano, certo? Todo mundo já nasce predisposto a sentir tanto raiva quanto a tristeza. A raiva é uma emoção que costuma nos proteger, né, de ofensas, de abusos, de humilhações, de injustiças, e a tristeza é uma emoção que nos coloca para pensar, nos retira do ambiente, né, nos faz repensar, e geralmente as outras pessoas são atraídas até nós porque a gente se afastou. Agora, a raiva explosiva, desproporcional e difícil de conter pode ser sintoma. A tristeza profunda, por semanas, com apatia total, pode muito provavelmente ser depressão. Então, quando a gente fala disso, não é tudo ou nada. E isso é muito importante, tá? Então, o transtorno, ele não apaga a personalidade. Não se preocupem com isso. Nossa, agora desde que eu comecei a ter episódios, não sou mais eu mesmo. Não, o transtorno ele não apaga, mas ele pode amplificar, distorcer ou acelerar aqueles traços que nós vimos, tá? Então, a pessoa pode ter uma criatividade por traço e a mania pode exagerar. Se a pessoa não é criativa, vai ficar muito mais fácil de ver um episódio maníaco, porque ela não é, e de repente ela se torna, né? A sensibilidade pode ser um traço, mas a depressão pode torná-la dolorosa. Eu posso sofrer, eu posso, né? Eu sou extremamente empática a animais, tá? Eu não posso ver nenhum maus tratos a bicho. Isso me deixa extremamente mal, né? Eu caio já num ponto assim muito doloroso. É claro que não ver um episódio no meu caso, porque eu não sou bipolar, e aqui a gente está falando de uma coisa só, mas sempre no conjunto de sintomas a gente pensa em episódio. Pode passar? Então, pessoal, como dica prática, eu vou deixar para vocês isso daqui, que vem deste livro e se chama O que sou eu e o que é minha doença. Então, diz assim, ó, marque quais dos seguintes traços se aplicam a você. Daí, do lado esquerdo, tem os traços de personalidade, como confiável, consciencioso, dependente, indeciso. E do lado direito tem seus sintomas maníacos ou depressivos, como eufórico, grandiloquente, aquela pessoa que fala, né, muito se achando, deprimido, sem interesse. Isso são sintomas. Eu vou compartilhar o material, depois vocês revejam. E, por fim, nós temos o seguinte: tente manter uma noção saudável de quem você é e pense em como os pontos fortes de sua personalidade podem ser usados ao lidar com sua doença. Conforme você refletir sobre quem você era antes de ser diagnosticado e depois de completar a lista, o que sou eu que é a minha doença, você provavelmente vai relembrar muitos dos pontos fortes da sua personalidade, tá? Digamos que você seja alguém assertivo, sociável e intelectual. De que modo você pode ser adequadamente assertivo em obter o tratamento médico mais adequado? Você consegue usar a sua sociabilidade natural para ligar para os amigos, familiares e vizinhos e pedir que o ajudem quando estiver passando por maus momentos? Pode usar suas inclinações intelectuais naturais para continuar lendo e aprendendo também o máximo possível a respeito da sua doença? Fazendo isso, você pode gerar uma sensação de continuidade entre quem você costumava ser e quem você é agora. Acho que concluímos aqui. Obrigada. Muito obrigada a todos e a todas.